no primeiro seminário sobre políticas públicas e meio ambiente. E nós estamos aqui hoje entrevistando a professora doutora Ana Maria Mota. Tudo bem, professora? Professora, o que a senhora acha que as universidades podem fazer para contribuir mais com o desenvolvimento de políticas voltadas à tutela do meio ambiente? Eu acho que o papel da universidade é sempre o de estudar, de estar fazendo pesquisa, avaliando, mas também é um trabalho de extensão, no sentido de que aquilo que é produzido com pesquisa e na sala de aula precisa voltar para a sociedade em forma de conhecimento aplicado aos interesses da sociedade. Então, a gente deve pensar a partir da nossa curiosidade acadêmica, mas também a partir das necessidades da sociedade, sobretudo dos subalternizados, que têm carência em todos os níveis, são os que mais necessitam de políticas públicas, se a gente quiser apontar um apoio para a maioria da sociedade. Não apenas aqui dentro da faculdade, né? E a senhora pode falar um pouquinho sobre o conflito agrário e ambiental no Rio de Janeiro, enfatizando o caso que foi dissertado na sua palestra? Eu mencionei o caso do Sebastião, acampamento de Sebastião Lan. Entraram no acampamento através de cadastro do INCRA, 87 famílias, numa região chamada, na borda do Rio São João, em Silva Jardim, mas o acampamento fica mais próximo da sede de Casimiro de Abreu. Então, a gente chega por Casimiro de Abreu. Essas 87 famílias entraram apoiadas pelo MST e pela FETAG, do Sindicalismo Rural dos Trabalhadores Rurais. Eles ocuparam uma área que era considerada uso de um grileiro, de um proprietário de terra, que usava terra devoluta, que não era o dono dessa terra, uma terra que pertencia, se devoluta pertencia a todos nós brasileiros. Esses trabalhadores ocuparam a área e começaram a plantar agricultura de subsistência. O lema deles sempre foi ocupar, produzir e resistir. Então, eles resistem produzindo e eles ocupam para produzir, não ocupam para usufruir a terra como se fosse capital para alugar e para vender. Mas, entretanto, eles estão lá há 19 anos. O INCRA convocou a Universidade Federal Fluminense, nós fizemos um laudo multidisciplinar, reunindo o professor Wilson Madeira, pelo direito, eu, Ana Maria Mota Ribeiro, pela sociologia rural, a professora Mônica Cox, pela geografia, e ela também bióloga, o professor Dario Prata, pela engenharia agrícola. A pedido do Ministério Público, a gente fez um laudo que indicou um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Muitos anos depois passados, mais de 10 anos, essa mesma comunidade veio nos procurar na Universidade Federal Fluminense de novo. Achamos que a missão foi cumprida. A gente estudou o conflito que havia com a reserva biológica Poço das Antas, entendendo que era possível uma convivência harmoniosa a partir de um uso restritivo para os trabalhadores, no sentido de praticar uma agricultura agroecológica e não uma agricultura com veneno. Por outro lado, interessaria a Rebio, a reserva biológica, a presença dos trabalhadores, porque serviriam também, de certa maneira, de defensores da própria Mata Atlântica e de protetores, de alguma maneira, do próprio mico-leão dourado, o qual saiu da extinção, de fato, que é o animal, o bicho ícone da ONG que existe lá e da Rebio. Bom, o interessante é que, como esse termo de ajustamento de conduta não foi aplicado, não foi realizado, 19 anos passados, eles continuam acampados. E agora o INCRA oferece para eles uma modalidade de planejamento de desenvolvimento sustentável, no qual eles perdem 70% do território, reduzindo de 87 famílias a quase 43 famílias o número de pessoas que podem permanecer na área. Além disso, aumentando o tamanho da reserva legal que eles têm que ter lá dentro, numa dimensão muito maior do que o próprio Código Florestal, que foi votado recentemente, e que é todo cheio de contradições. Há quem considere o próprio Código Florestal um tanto conservador. Ele sugere 20% de área de reserva legal. Curiosamente, o INCRA, que deveria defender a reforma agrária, toma uma posição como se fosse ele o representante da questão ambiental, negando a presença dos trabalhadores. Não só reduzindo o número da presença deles, como impondo um modelo de agrovilas, depois deles terem casas construídas lá dentro e tudo. Então, eles estão reagindo. Chamaram de novo a Universidade Federal Fluminense, através desse núcleo de pesquisa, que é chamado GT Ecossocial, que nós 4 formamos, com 4 institutos diferentes, universidades diferentes, departamentos diferentes. Também acho que vale a pena destacar que, nessa situação, nós começamos a trabalhar em 2002, 2001, quando foi produzido o laudo multidisciplinar, a pedido do governo federal. Nós éramos um ente federal universidade, acatando uma demanda de solução de um conflito ambiental e agrário que beneficiasse de modo harmônico a comunidade dos acampados
e a reserva biológica. E, de alguma maneira, estabelecesse uma conexão também harmoniosa entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, outro ente federal, e o Ministério do Meio Ambiente, o terceiro ente federal. Solucionado o impasse via termo de ajustamento de conduta e não aplicado, naquele momento nós fomos chamados pelo Estado, pela representação do governo federal, a dar uma ajuda enquanto universidade, enquanto lugar de produção de conhecimento. Eu quero destacar isso, como a universidade tem a sua autonomia. Quando o TAC não foi realizado e a comunidade voltou a nos procurar, não apenas a comunidade se sentiu traída, como nós, da universidade, também nos sentimos. A academia desenvolveu um esforço, colocou a sua reflexão, o trabalho que ela podia possuir, formou alunos, formou quadros, e o TAC não foi apresentado, o termo de ajustamento de conduta não foi aplicado. Dessa maneira, interessante destacar, se nos anos de 99, 2000, 2001, nós éramos assessores do governo federal, nós fomos chamados agora pela comunidade e passamos a ser assessores e consultores da comunidade do Sebastião Lan. Eu tenho muito orgulho de dizer que, em qualquer das situações, eu estou apoiando e defendendo, enquanto professora universitária, a convivência harmoniosa da agricultura, da produção de alimentos, com o meio ambiente, que é a proteção da natureza. Isso nos dá esse conforto, né? A universidade tem a sua autonomia. Ela busca a sua posição em função do que ela pode oferecer de melhor. O que se tem que entender é que também nós fomos traídos, porque, afinal, lançamos o nosso trabalho e que não foi considerado. Se a reprodução deles não foi considerada, tampouco a nossa reflexão foi respeitada. Tá certo, professora. Muito obrigada.